Salve, salve família! Tamo de volta em mais um Curiosidade da História. E hoje para falar dos essênios e os manuscritos do Mar Morto. Bom, antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar assim que subir um vídeo novo por aqui, beleza? Eu sou o Daniel Dudani e esse é o canal Bonus Point. Segundo os manuais de disciplina dos essênios dos manuscritos do Mar Morto, eles eram originários do Egito e durante a dominação do Império Seleucida em 170 a.C., formaram um pequeno grupo de judeus que abandonou as cidades e rumou para o deserto, passando a viver às margens do Mar Morto. Suas colônias estendiam-se até o Vale do Rio Nilo. No meio da corrupção que imperava, eles conservaram a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Suportavam com admirável estoicismo os maiores sacrifícios para não violar o menor preceito religioso. Vivendo em comunidades distantes, sempre procuravam encontrar na solidão do deserto o lugar ideal para desenvolver a espiritualidade e estabelecer a vida comunitária, onde a partilha dos bens era a regra. Um pouco antes de um ataque romano destruir o monastério de Qumran junto ao Mar Morto, os essênios esconderam seus manuscritos em potes de cerâmica e enterraram em cavernas nas montanhas. Em abril de 1947, foi encontrado nessa caverna o primeiro documento. Estava escondido em 11 cavernas, centenas de pergaminhos que datavam do terceiro século a.C. até o ano 68 d.C. No total de quase 1000 encontrados, ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto e foram escritos em 3 idiomas diferentes: hebreu, aramaico e grego. Eles incluíam manuais de disciplinas, inários, comentários bíblicos, escritos apocalípticos, cópias do livro de Isaías e quase todos os livros do Antigo Testamento, exceto o de Esther. Muitos desses manuscritos estão guardados no Museu do Livro em Israel e em universidades dos Estados Unidos, França e Inglaterra. Foram preservados por quase 2000 anos e são considerados o achado do século. De acordo com os manuscritos do Mar Morto, alguns costumes dos essênios e alguns textos antigos nos dizem sobre o curanderismo e reencarnação, a divisão das colheitas, o povo no poder, o vegetarianismo e a relação pacífica dos homens com os animais. A mais espantosa revelação dos pergaminhos até agora publicada é a de que possuíam muitos anos antes de Cristo práticas e terminologias consideradas exclusivas dos cristãos. Acreditavam também na redenção e na imortalidade da alma, tinham a prática do batismo e compartilhavam um repasto litúrgico de pão e vinho, presidido, é claro, por um sacerdote que era seu líder principal e chamado instrutor de retidão ou da justiça, um profeta messiânico abençoado com a revelação divina. Procuravam servir a Deus auxiliando o próximo sem imolações no altar e sem cultuar imagens. Era uma seita aberta aos necessitados e desamparados, mantendo inúmeras atividades onde acolhia o tratamento de doentes, e a instrução dos jovens eram os seus objetivos principais. Rompendo com o conceito de prosperidade individual, acreditavam ser possível implantar na Terra a verdadeira igualdade e fraternidade entre os homens. Em sua sociedade livre não havia escravos, porque considerava a escravidão um ultraje à missão que Deus deu aos homens. Todos os membros da seita trabalhavam para si e nas tarefas comuns, se sustentando do que produziam, sempre desempenhando atividades profissionais que não envolvessem a destruição ou a violência. Possuíam moralidade exemplar através dos costumes corretos e pacíficos. Dedicavam-se ao estudo espiritualista, à contemplação e à caridade, ao contrário do materialismo vigente na época. Para ser um deles, o pretendente era preparado desde a infância na vida comunitária de suas aldeias isoladas. Já adulto, o adepto, após cumprir várias etapas de aprendizado, recebia uma missão definida que ele deveria cumprir até o final da sua vida. Em seus ensinos, seguindo o método das escolas iniciáticas, submetia os discípulos a rituais de iniciação e, conforme adquiriam mais conhecimentos, passavam-se para os graus mais avançados. Mostravam então, tanto na teoria como na prática, as leis superiores do universo e da vida, esquecidas na época. Para medir o tempo, utilizavam um calendário diferenciado inspirado no calendário egípcio, baseado no Sol, diferente do utilizado na época pelos judeus, que era constituído de 354 dias. Seu calendário continha 364 dias, que eram divididos em 52 semanas, permitindo que cada estação do ano fosse dividida em 13 semanas e mais um dia, unindo cada uma delas. Considerava o seu calendário sintonizado com a lei da grande luz do céu. O primeiro dia do ano e o de cada estação sempre caíam no mesmo dia da semana, que era quarta-feira, já que, de acordo com Gênesis, foi no quarto dia que a lua e o sol foram criados. Acordavam antes do nascer do sol, permaneciam em silêncio e faziam suas preces até o momento em que o mestre dividia as tarefas entre eles, de acordo com a aptidão de cada um. Trabalhavam durante 5 horas em atividades como o cultivo de vegetais ou estudo das escrituras. Possuíam pomares e hortos irrigados pela água da chuva, que era recolhida
abastecida e armazenada em enormes cisternas. Um forno era usado para queimar os utensílios de cerâmica, feito por eles mesmos nas oficinas de olaria. As refeições eram frugais, como legumes, azeitonas, figos, tâmaras e principalmente um tipo rústico de pão, feito com muito pouco fermento. Cultivavam hábitos saudáveis, zelando pela alimentação, pelo físico e higiene pessoal. Banhavam-se 2 vezes ao dia, sempre antes das refeições, acreditando que purificavam o corpo e a alma. O ritual consistia em relatar todas as faltas e então submergir. Essa prática influenciou o batismo e a confissão dos cristãos. Terminadas as tarefas, banhavam-se em água fria e vestiam túnicas brancas. Comiam uma refeição em absoluto silêncio, só quebrado pelas orações recitadas pelo sacerdote, no início e no fim. Retirava então a túnica branca, considerada sagrada, e retornava ao trabalho até o pôr do sol. Tomava outro banho e jantavam com a mesma cerimônia. O silêncio era prezado por eles, sabiam guardá-lo evitando discussões em público e assuntos sobre religião. Para o essênio, a voz possuía um grande poder e, com diferentes entonações, era capaz até de curar um doente. Um dos rituais comuns deles consistia em cavar um buraco de cerca de 30 centímetros de profundidade em um lugar isolado, dentro do qual se enterravam para relaxar e meditar. Eram excelentes médicos, também tornavam-se famosos pelo conhecimento e do uso das ervas, entregando-se abertamente ao exercício da medicina ocultista. Foram fundadores dos abrigos denominados Betsaida, que tinham como tarefas cuidar de doentes desabrigados em épocas de epidemias e fome. Os Betsaida anteciparam em séculos hospitais, instituição que tem o seu nome derivado em hospitaleiros, denominação de um ramo essênio voltado para a prestação de socorro a pessoas doentes. Por suas vestes brancas, pela capacidade de predizer o futuro e pela leitura do destino através da linguagem dos astros, tornaram-se figuras magnéticas, conhecidas em sua época como aqueles que são do caminho. Alguns estudiosos afirmaram que foi entre os essênios que Jesus passou o período entre seus 13 e 30 anos. A postura messiânica de Jesus era muito próxima dos essênios. Apesar de muitos estudos sobre o assunto, a ideia de que Jesus teria crescido próximo dos essênios são apenas especulações, pois não foi encontrado nada que apontasse alguma prova em nenhuma parte das centenas de manuscritos guardados pelos essênios. Bom, tá aí a história da vida dos essênios e os manuscritos do Mar Morto. Mas e aí, curioso, o que achou? Conte pra nós logo abaixo nos comentários. Aproveite e deixe seu like aí de responsa. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações pro YouTube te avisar assim que subir um vídeo novo por aqui. Siga-nos também nas principais redes, Facebook e Instagram. Tá rolando muita curiosidade por lá. Os links estarão aí na descrição. Ah, lembrando que nossos vídeos sobem aqui no canal todas as quarta-feiras em Minuto do Conhecimento e aos sábados em Curiosidades da História, sempre a partir das 19 horas, beleza? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, beijo no coração e tamo junto!